Fala pessoal, tudo bem? Antes da gente começar o episódio de hoje, vocês vão perceber que a gente está gravando num lugar diferente. A gente ganhou uma casa agora, a gente ganhou um teto, a gente tem um estúdio na Casa 21, onde a maioria dos podcasts vão ser gravados presencialmente, o que é um espetáculo, é muito bom, mas eu faço a ressalva que a gente está testando o setup e aprendendo a usar enquanto a gente grava esses primeiros episódios. Então, nesses primeiros episódios, talvez dê uma coisinha, uma falhada na câmera, talvez dê um lagzinho em alguma coisa, e faz parte. Acho que a qualidade das conversas já está muito melhor por a gente gravar ao vivo, mas agora tem toda essa curva de aprendizado de aprender a usar o estúdio quando a gente está gravando ao vivo. Então, peço a consideração, a paciência de vocês, mas estamos melhorando para ficar cada vez melhor o conteúdo que a gente produz para vocês. Valeu, gente. Agora o episódio. É tão bom assim, ele sempre usou muito animatronics versus só em coisa de Até porque na efeitos época visual. era inviável, hoje talvez Então, já... mas se olhar os dinossauros do Jurassic Park de 93, assim, Não, sim. tipo, banca hoje em dia, assim, Agora a imagina se ele qualidade. fizesse com o 3D daquela Tipo época. Jar Jar Binks, assim. Ia ficar Tomb Raider. Sim. E por que kitesurf? Cara, é divertido. Eu tenho vontade, assim, eu gosto de esportes de prancha, mas eu sempre fiz surf e snowboard, né? Tipo, kite e wake eu tenho vontade e nunca fiz. Então, o pessoal que surfa gosta muito de kite, porque assim, o problema do surf é que você tem pouco tempo útil ali. Horrível, Você fica sim, um sim. tempão ali. O kite é 100% do tempo útil. Inclusive, tem uma modalidade que é o kite wave. Que a galera Maravilhoso, sim, usa sim, prancha sim, de sim. surf, aí os caras até pegam onda. Um cara que era professor lá tava falando de um lugar que você consegue ficar, acho que 15 minutos na onda. Maravilha. Só de kite ali, porque aí você consegue passar de uma para outra e vai pegando. Boto fé. Puta. Daqui a alguns anos, Vitor. Daqui a uns anos, quando o Bitcoin subir mais 2 ciclos, se é que vão existir ciclos, mas daqui a uns 2 anos eu já, sei lá, já juntei mais grana, o Bitcoin subiu, Eu quero fazer viagens de surf e de snowboard, assim, vamos passar uma semana, no, sei lá, no Chile, vamos passar uma semana... Nossa, de snowboard eu tenho vontade. Você nunca fez? Não fiz, mas assim, fiz muito pouco perto do que eu deveria. Assim. Cara, a partir do ano que vem a gente combina. Esse ano eu não sei se quantas férias eu vou ter, que eu vou passar a lua de mel inteira no Japão, 20 e poucos dias, daí já dá uma atrapalhada. Mas a partir do ano que vem eu topo, com ano certeza. que vem incluso. 2026. Não, ano que vem. Depende de quanto o Bitcoin subir. Tá. Então acho que vai rolar, porque você não vai se decepcionar quanto a isso. Também acho que não, mas eu gosto de deixar as expectativas contidas, assim. Tipo, eu tava falando isso num podcast que eu gravei com o Diego Collin nessa quarta, que, cara, ano passado eu fiz um relatório para Arthur que era perspectivas para 2024. E eu falava que ia ser a tempestade perfeita, porque ia aprovar os ETFs, porque ia baixar a curva de juros e porque ia ter o halving, ia ter esse choque de oferta, né? Cara, mal sabia eu. Tipo, 2024 foi uma preparação para 2025, na verdade. Tipo, carregou as nuvens, juntou umidade, aquele dia bem de calor que o céu fica preto, mas a tempestade mesmo parece que ainda não chegou de verdade, né? Tipo, eu olho assim, eu penso que toda a conjuntura política americana, com toda a questão de reserva estratégica, empresas, etc., pra mim, puta, 2025 vai ser interessante mesmo. Uhum, eu concordo. Ô, João, você já começou a gravar, né? Boa, então, essa primeira parte você deixa, edita só essa minha conversa com você e, pô, a gente nunca gravou junto aqui pela BIPA, então deixa eu começar antes da gente entrar nas perspectivas pro ano que vem, só pedindo para você fazer uma apresentação breve, assim, quem é o Vitor Stabile, como você conheceu o Bitcoin, assim, vamos supor que alguém talvez não te conheça. Não, bacana. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou empreendedor desde a faculdade, comecei minha primeira empresa no último ano de faculdade, com tecnologia, porque eu queria construir coisas, mas eu não tinha dinheiro para investir para fazer uma indústria, por exemplo, mas eu sabia programar, que até antes da faculdade eu já tinha aprendido, então era o que eu conseguia fazer. Sentei na cadeira, comecei a programar, fiz primeiro uma escola de mandarim online. Na época aquilo era uma startup, mas eu nem sabia que existia a palavra startup, achava que era uma firma. E gostei do negócio e fui emendando uma empresa em outra.
Fiz isso desde 2010 e aí a minha empresa que deu mais certo nesse período foi a Liber, uma fintech que financia fornecedores de grandes empresas. E no meio dessa jornada toda, eu conheci o Bitcoin em 2014, 2015. No começo eu achei aquilo fenomenal, mas eu não tinha entendido exatamente por que aquilo era tão fenomenal. Eu li o white paper do Satoshi, acho que num artigo do Hacker News. Deve ter sido bem na época que estava rolando alguma coisa relacionada a Silk Road, que aí saiu essa notícia. E eu achei essa história de se criar uma escassez digital algo que ia transformar o mundo, mas eu ainda conhecia muito pouco de macroeconomia para poder entender exatamente o tamanho disso. Até nos meus primeiros anos do Bitcoin, para mim, o sucesso do Bitcoin era chegar no market cap do ouro, que eu via na época, pelo pouco que eu tinha estudado, como uma reserva de valor mundial. Então, assim, eu acreditava que a gente ia demorar muito mais para chegar no valor do Bitcoin de hoje, que está ali uns 10% do valor do ouro. Eu achava que isso aí ia demorar muito para acontecer. Mas depois de anos estudando, eu fui percebendo que, na verdade, pouco da reserva de valor mundial está em ouro, né? Ele é quase que um negócio legado que pouca gente usa hoje, né? Só pensar quão importante isso é dentro das reservas dos países é muito pouco comparado a títulos de dívida americana, outros ativos, e também quão relevante isso é no portfólio das pessoas, que também é muito pouco relevante com relação a imóveis, ações, né? Ou títulos também de governos. Então, fui a cada ano revisando para cima a minha expectativa de preço do Bitcoin. Mas como também estava na Liber e nas outras empresas, eu tinha muito pouco tempo para me dedicar, né, a isso. Eu só estudava à noite, economizava meu salário para comprar um pouquinho mais todo mês. E o que eu fiz nesse meio tempo, assim que eu tive a oportunidade, foi investir numa operação de mineração de Bitcoin no Paraguai. Foi uma experiência interessante, mas financeiramente não boa. Em relação a dólar, valeu a pena, mas em relação a Bitcoin, teria sido melhor eu ter comprado o Bitcoin lá atrás no preço. Na época que eu entrei, o primeiro lote de máquinas, o Bitcoin estava em $42.000, quando ele estava caindo do all-time high anterior. Mas foi uma experiência válida. Você investiu na mineração bem para pegar o bear market da mineração? Isso, a minha tese deu errado, porque qual que era a minha tese? Que conforme fosse ter o bear market, ia ter menos minerador conseguindo competir, o hash rate ia cair, então era quase que um hedge para minha posição de Bitcoin. Então eu pensei, pô, se a posição de Bitcoin spot vai desvalorizar, eu espero que a minha de mineração valorize, porque eu tinha um custo de energia muito baixo, que assim, podia cair muito, mas muito mesmo, que ele ainda valeria a pena minerar. Seria uma das últimas a desligar. Sim, tanto é que até o halving era uma operação, mesmo no fundo do poço, lá quando estava $16.000, ainda era uma operação que fazia sentido financeiramente. Só que o que eu me decepcionei é que, apesar de ter caído muito o preço do Bitcoin, o hash rate da rede disparou para cima. Então, ao invés de ter gente desligando máquina, teve muita gente ligando novas máquinas, né? Porque começaram a migrar de lugares menos eficientes para mais eficientes. Enfim, foi um call errado ali. Bom, mas voltando, né? Então, eu estava empreendendo, saí faz 6 meses dessa empresa que eu fundei, depois de vender ela para um fundo que já investia na gente desde 2019, e fui para Madeira participar do Sovereign Engineering, um programa do Didi, do Pablo, do Martin, de Noster, Bitcoin e Lightning. Foi bem legal, porque aí eu finalmente tive tempo e a oportunidade e a companhia certa para poder, primeiro, voltar a programar, que eu já estava, sei lá, fazia uns 5, 6 anos que eu não estava escrevendo praticamente nenhuma linha de código, porque conforme a empresa foi crescendo, eu fiquei mais na gestão de pessoas. E também voltar a estudar Bitcoin. Então, também participei do programa da Chain Code Labs para programar algumas coisas, né, do protocolo, que foi bem interessante, porque desde que eu li o white paper, eu sempre entendi o high level do protocolo, né? Mas entender exatamente qual que é o formato das transações e tudo isso, e construir elas, né? De fato, com programação, eu nunca tinha feito, então foi um aprendizado legal. E o Noster, que é uma coisa que quanto mais eu estudo, mais bullish eu fico, porque enquanto eu acredito muito no potencial do Bitcoin, eu vejo, de certa forma, como empreendedor, poucas oportunidades de se empreender com o Bitcoin, né? Então, acho que uma delas é corretora, mas é um jogo de gente grande, porque a liquidez é muito importante, então é muito difícil ter várias corretoras bem-sucedidas. O outro é custódia, mas também é um negócio de volume, porque você tem que cobrar uma taxa muito baixa e precisa ter um volume gigantesco, que é uma puta responsabilidade, né? Você custodiar o Bitcoin dos outros.
A outra é uma wallet, né, para mais coisas do dia a dia, que também é um negócio interessante, né? E acho que a BIPA no Brasil está de longe a melhor nesse sentido, mas que é muito difícil entrar agora para competir. E o quarto é educação, que é onde eu acabei me envolvendo mais também. Esqueci de comentar, mas nesse período que eu estava empreendendo, eu fundei a Refúgio junto com a Iana, no início muito focado em e-commerce, porque eu queria acumular Bitcoin sem KYC, e a forma que eu encontrei era eu comprar o estoque com Fiat, vender ele mesmo com um lucro muito pequeno, mas recebendo em Bitcoin para transformar isso em Bitcoin. E foi legal, né? Isso a gente, na Refúgio, tinha 50% das vendas em Bitcoin, então deu para fazer essa jogada. Mas faz 1 ano e meio que a Refúgio produziu lá o curso do Renato 38, e isso deu bastante certo. E acabou que hoje a Refúgio está muito mais focado em educação, e também nesses últimos meses eu voltei para o dia a dia ali da Refúgio para ajudar a escalar esse negócio, lançar novos cursos. Então, assim, eu estou num momento ali, faz 6 meses que eu estou nessa transição de empreender no Legacy, né, com uma fintech, que os clientes eram todos bancos, para agora começar a construir alguns projetos mais focados em Bitcoin. Perfeito. Bom, a vontade é perguntar quais projetos, mas assim, deixar isso para o final quando a gente falar sobre escalabilidade, forks, Nostra. Deixa eu começar pelo começo, assim. Você é um cara que tem uma trajetória tanto no Bitcoin quanto em fintech e mercado tradicional. Então, queria começar te perguntando, assim, como você enxergou todo esse ano no sentido os ETFs em específico, sabe? O lançamento foi, sei lá, você era bullish, você esperava que ia ter a demanda que teve, algo te surpreendeu, assim, sei lá, qual é a sua leitura do que aconteceu esse ano em relação aos ETFs? Olha, eu acho que superou minhas expectativas de curto prazo. Uma das coisas que me surpreendeu bastante foi as taxas dos ETFs, que foram muito menores do que eu imaginava, muito pela concorrência, né? Como muita gente lançou ETF junto, um dos diferenciais acabou sendo essa taxa, que ficou bem baixa. E também eu acho que o volume de compra desses ETFs nesse momento do tempo também me surpreendeu, porque a gente pensa que lançou o ETF, né, os assessores de investimento vão oferecer isso para todo mundo. Mas isso não é verdade por N motivos. Né? Um é porque ele tem um risco muito grande de oferecer isso e dar errado, então ele prefere ficar no conforto de oferecer outros produtos financeiros, até porque tem outros produtos que geram muito mais taxa e ele ganha mais oferecendo, então tem um certo interesse. Mas o outro motivo é que muitas dessas grandes casas ainda não autorizaram seus assessores a oferecer ativamente, porque elas ainda estão analisando o ETF, né? Que sempre quando lança um novo produto desse tipo, eles analisam, entendem, e se acham que realmente aquilo é algo bacana para os investidores, eles autorizam a equipe de assessores a fazer a oferta ativa. Então tem muito assessor hoje que ele só pode oferecer o ETF de Bitcoin se o cliente vir perguntar sobre o produto. Aí sim ele pode oferecer, pode orientar. Então, acho que assim, dado todas essas limitações, já ter o volume que teve hoje, né, já tem mais dinheiro em ETF de Bitcoin do que ETF de ouro, por exemplo, tão próximo do lançamento, isso me surpreendeu. Mas eu também acho que ainda é só o começo, e eu acho que o ETF ele vai mudar muito o jogo nesse próximo bull market. Então, assim, isso é uma opinião impopular que eu tenho até entre os bitcoiners, né, que acreditam muito naquilo dos ciclos com retornos decrescentes. E eu acredito que isso é verdade na média, no longo prazo. Mas eu não acho que um ciclo para o outro não pode haver exceções. Eu acho que esse pode ser um ciclo, eu acredito que vai ser um ciclo de exceção. Tanto porque eu acho que o ciclo anterior teve alguns eventos que aconteceram ali perto do pico que acabaram, né, impedindo de subir mais. Então, um banimento na China, teve várias coisas ali que eu acho que diminuíram o potencial do ciclo. E eu acho que nesse tem muita coisa que está favorecendo, catalisando esse ciclo. Então, eu acho que a gente pode ter uma valorização maior do fundo para o topo agora do que a gente teve nos 4 anos anteriores. Eu acho que o ETF é um grande catalisador. O outro, eu acho que é o mercado de opções também. Mas tem MicroStrategy, tem vários fatores nesse ciclo agora que a gente não tinha antes. E por mais que você precise de mais dinheiro para mover o preço, eu acho que tem muito mais coisa favorecendo isso. Boa, perfeito. Então, você acredita, se eu interpretar o que você está falando, uma das coisas que você acredita é que a demanda em 2025 pelos ETFs tende a ser igual ou maior à demanda de 2024, possivelmente. Sim, com certeza. Eu acredito nisso também pelo mesmo motivo. Tipo, você falou no genérico, mas, por exemplo, a Vanguard, que é do tamanho da BlackRock, ainda não permite oferecer para os clientes, assim. E
É o que você falou, tipo, querendo ou não, muitos assessores, sei lá, eu tenho um tio que é assessor de investimento lá no Rio de Janeiro e eu uso ele como um termômetro do que os normes estão acompanhando, né? E eu perguntei para ele no começo de janeiro desse ano: "E aí, tio, você tá vendo que tá para aprovar um ETF de Bitcoin?" E ele: "Ô, Caio, eu vou ser bem sincero. Eu ouvi falar disso porque você me contou. Mas ninguém aqui está prestando a mínima atenção nisso. A gente não recebeu essa informação, ninguém acompanha isso de perto. Então é isso, a gente está tão dentro de uma bolha, tão dentro de um nicho, que as informações que a gente tem, a gente assume que todo mundo tem. Só que, na verdade, essa velocidade de espalhar a informação, ela demora muito. Tipo, por exemplo, esse ano que a maioria dos assessores começaram a realmente ter um incentivo para estudar Bitcoin. Antes eles não estudavam Bitcoin porque eles não poderiam sugerir Bitcoin para ninguém. Agora eles recebem propagandas, papers da BlackRock, da Fidelity, explicando o Bitcoin, como o Bitcoin é um ativo descorrelacionado, como o Bitcoin pode ser usado como diversificação e como proteção contra risco geopolítico. Tipo, com todo respeito, mas se você, Vitor, falar isso, se o Caio falar isso, a gente não é levado a sério. Se a BlackRock falar isso, o assessor de investimento escuta, né? Então, assim, e fora isso, sei lá, a gente pensar em tamanho de alocação. Tipo, a gente viu várias coisas notáveis acontecendo esse ano. Tipo, um fundo de pensão de Wisconsin investindo no Bitcoin. Legal, legal pra caramba. Mas aí você vai ver o tamanho da alocação é menos de 0,5%. Assim, é uma alocação que é claramente aquele comecinho que a pessoa tá molhando o pé, né? E aí, agora, no final do ano, já teve um fundo de pensão inglês que colocou 3%. Essa semana, a BlackRock soltou um paper falando que a alocação que eles recomendam é 2 a 3%. Ou seja, no fundo, assim, poucos fundos já investiram, poucos alocadores de capital já investiram, e eles investiram muito menos do que a gente imagina que seria um tamanho de exposição, mesmo se estivesse pensando só em hedge. Então, assim, eu concordo com você que essa é uma tendência que, não sei, ela vai continuar em 2025, ela vai continuar em 2026, e não sei, se a gente pensar em tamanho de fluxo de capital que está girando no ecossistema, assim, eu entendo que a gente olhe o passado para interpretar o futuro, o presente e o futuro, faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, para mim, parece muito claro que teve uma mudança de paradigma no começo desse ano com a aprovação dos ETFs e que, portanto, o ciclo pode durar mais tempo sim, porque tem agora uma via de acesso muito mais fácil para o capital fluir para dentro do Bitcoin. Tipo, uma analogia que eu usei num relatório que eu publiquei recentemente é que antes o capital institucional, para ele acessar o Bitcoin, ele pegava o quê? Uma estrada de terra toda esburacada, que choveu e tá atolando, tá cheia de lama, assim. Agora ele tem acesso via uma autobahn, assim, uma estrada 4 pistas, sem limite de velocidade. Ele pode realmente acelerar. Então, assim, nessa questão de ETFs, eu concordo totalmente com você. Ele é uma das coisas que embasa meu pensamento para o ano que vem ser bastante bullish. E o varejo ele ainda nem chegou, né? Para quem já viu ciclos passados, assim, o entusiasmo do investidor individual assim tá quase zero ainda. Por mais que o Bitcoin tenha valorizado aí nos últimos 2 anos e meio, né? Mais de 5, 6 vezes em dólar. Ainda você vê muita pouca pessoa falando isso. Assim, agora, nessa última subida do 75 para o 100K, alguns amigos meus mais antenados, mais inovadores, assim, já começaram a me perguntar, ainda dá tempo, mas assim, é o primeiro cara que me pergunta. E nos ciclos anteriores, as pessoas vinham me perguntar e acho que elas se arrependiam umas 3 vezes, né? Então ela perguntava e achava que estava tarde, não comprava, aí continuava subindo. Aí me perguntava de novo, achava que tinha perdido o bote. Depois da terceira vez que ela tinha esse sentimento de arrependimento, aí ela capitulava e entrava no mercado. Assim, a gente está muito longe, acho que, disso chegar. E as pessoas mais comuns ali também nem começaram a me perguntar sobre o Bitcoin. E acho que a grande diferença é que antes, quando o varejo começava a se interessar, tinha essa estrada de terra para ele comprar o Bitcoin, né? Então ele tinha que, ver uma corretora que ele não tinha conta, ia ter que abrir conta. Geralmente são empresas que ele não conhecia, então tem uma certa desconfiança. Versus hoje, que é só ele ligar para o assessor de investimento dele ou entrar na plataforma de investimento que ele está acostumado e comprar um ETF, né? Isso o mundo inteiro. Então, assim, eu acho que o varejo ainda nem entrou nesse ciclo de alta, né? Então, acho que as pessoas que estão esperando aí um all-time high de 200 mil, 200 e poucos mil dólares, né? Quase que dobrar ou um pouquinho mais do que dobrar de agora, assim, eu acho que estão muito pessimistas, porque não está nem no começo da euforia. Eu acho que é trauma justamente pelo ciclo passado, que todo mundo achava que, não, a gente vai passar fácil dos 100 mil, talvez a gente bata 200, Max Kaiser com a previsão 280.
e aí parou no 64, 67 depois no segundo topo, acho que o pessoal ficou meio, não, vamos colocar as expectativas baixas para, querendo ou não, assim, expectativa é a mãe da frustração, né? Se você tem expectativas altas, é difícil ser feliz, porque você vai se frustrar a maioria das vezes. Então, acho que o pessoal tá meio gato escaldado, com medo de água fria nesse sentido, assim. Você comentou sobre opções como uma questão bullish para os ETFs. Eu confesso que eu vi que lançou, mas eu até entendo como dá para usar uma opção ou outra no sentido, pô, eu posso querer fazer um hedge quando eu achar que está muito esticado o preço, eu compro umas puts para se o Bitcoin cair, eu consigo ganhar mais fiat para comprar mais. Beleza, nesse sentido até entendo como usar uma opção. Mas por que você cita as opções como algo tão bullish como estrutura de mercado? Eu acho que é porque elas começam a permitir institucionais a terem posições maiores em Bitcoin. Porque sem as opções, a única forma dele fazer o hedge da posição dele seria vender o Bitcoin. Então, imagina que um fundo de pensão ou algum outro fundo de investimento monta uma posição inicial de 3%. E aí dobra, vira 6%. Ele, pela gestão de risco dele, ele vai acabar vendendo parte dos Bitcoins. Isso acaba fazendo o preço não crescer tanto. Com o mercado de opções, ele consegue ainda manter essa posição e usar alguns derivativos para proteger o downside e proteger esse ganho, inclusive sem ter a incidência de imposto, dependendo da situação de cada um. Então, eu acho que as opções ela começam a permitir que fundos deixem o Bitcoin andar mais no balanço deles, sem abrir mão de uma gestão de risco que eles estão acostumados. Perfeito. É uma forma que eles conseguem se expor e mitigar a volatilidade. Tipo, isso que eu falei, puta, eles podem comprar um pouco de put, então eles podem aumentar a alocação long, porque eles conseguem proteger um pouco, senão a única forma que eles teriam de expor o fundo ficar muito volátil, por exemplo, é com uma alocação menor, que aí se cair 50%, reflete menos no fundo como um todo. É isso? Isso, ao invés dele precisar vender no spot e gerar uma pressão de preço para baixo para poder fazer o hedge e não ter um drawdown muito grande, ele pode comprar uma put fora do dinheiro, um pouco abaixo, e continuar exposto. Então, sem isso, ele teria que, sei lá, sempre manter a posição do fundo, sei lá, em 3%, né? Usando um valor aleatório aqui. Então, ele estaria sempre vendendo conforme o Bitcoin valoriza. Com as opções, ele não precisa vender, ele pode deixar a posição correr até ser 50% do fundo, desde que ele use as puts da forma certa para proteger a queda. Então, ele consegue surfar muito mais essa onda sem pôr uma força vendedora no mercado, que seria ruim para o preço. Você falou em fundos e em deixar correr bastante o preço. Ao mesmo tempo, uma tendência que eu imagino que possa acontecer, e eu queria a sua opinião sobre isso, é que, sei lá, fundos específicos têm aquela coisa, não queremos que uma posição passe de 10% ou de X%, e eles geralmente fazem um rebalanceio trimestral, semestral, assim, então, sei lá, que nem recentemente se tornou uma coisa que todo final de mês tem queda relacionada às opções, que nem aconteceu no ciclo passado. Você imagina que a tendência para esse próximo ciclo, conforme o Bitcoin vai ficando mais institucionalizado, é ter, sei lá, quedas ou subidas no final de trimestres relacionado com esses movimentos de fundo? Ou eles ainda não são relevantes no total de hodlers definindo o preço? Eu acho que ainda vai demorar um pouco para isso ser relevante. E eu acho que um efeito talvez até oposto interessante é que a gente está vendo muita gente começar a se expor no Bitcoin com posições pequenas, sei lá, 1%, 2%, 3%. E isso é positivo, acho que, para a volatilidade, porque é um investidor que não vai se desesperar tanto e sair liquidando a qualquer preço. Então, nem quando sobe, né? Então ele não vai se emocionar, dobrei de 2% para 4%. Né? O cara vai se achar um gênio, vai estudar mais o Bitcoin, vai entender, vai começar a ver mais valor, vai começar a achar que 4 ainda é pequeno, vai mudar um target para 10. Então, assim, tem um tempo muito maior para o cara se emocionar porque ficou rico e deixou vender para comprar Lambo. E do contrário também, se caiu de 2% para 1%, o cara não tem aquela pressão vendedora de, putz, tá todo o meu patrimônio nisso, eu preciso vender agora porque se continuar caindo eu não tenho dinheiro pro leite das crianças. E os cotistas vão começar a sacar porque ele tá doendo no bolso dos cotistas. Isso, né? Pô, desvalorizou 1% ali, talvez outra coisa tenha valorizado. Então, assim, eu acho que também a volatilidade do Bitcoin tende a diminuir conforme a gente tem mais investidores, seja pessoa física, seja institucionais, com uma posição pequena do portfólio deles em Bitcoin. Boa, daí você falou em institucionais, acho que um
ótimo gancho agora para a gente puxar a MicroStrategy. E assim, MicroStrategy é um assunto que a gente já conversa há quase um ano, tipo eu, você e o João Grilo, assim, como tese de investimento, mas no último um mês ou dois ganhou um destaque muito maior e muito diferente. Então, queria, sei lá, começar te perguntando, como você viu a MicroStrategy em 2024? Mudou alguma coisa na sua visão? Como você está vendo a estratégia deles? Olha, eu admiro bastante o que o Saylor está fazendo lá. Eu acho que o cara, assim, é um gênio em vários sentidos. É, O que eu acho que a gente diverge até nas nossas conversas é que eu, por exemplo, não investiria na MicroStrategy no múltiplo que ela está hoje, porque quando eu penso, né, como avaliar o preço da ação da MicroStrategy, eu penso no longo prazo. Eu vou ter mais ou menos Bitcoin comprando MicroStrategy versus comprando Bitcoin hoje. E eu acho que esse múltiplo de 2 e alguma coisa, chega quase até 3 às vezes, eu acho muito difícil ele conseguir triplicar, duplicar a quantidade de bitcoins por ação que ele tem hoje, usando essa estratégia de usar o prêmio da ação, emissão de dívida. Então, assim, eu não sou um comprador de MicroStrategy porque eu acredito que no longo prazo eu consigo mais comprando Bitcoin. Mas eu reconheço que tem alguns cenários, e acho que o principal deles que pode me provar errado é o cenário da MicroStrategy ser vista cada vez mais como uma meme coin. Então, mesmo que você não chegue em ter mais Bitcoin por share do que comprar o Bitcoin diretamente, o valor de mercado pode subir tanto que pode ser uma forma de se especular no curto prazo e daqui um ano vender quando tiver o triplo do múltiplo, o dobro do múltiplo e comprar Bitcoin daí. E acho que é aí que eu estava errado em termos de quem ganhou dinheiro e quem não ganhou. Então, vocês que entraram na MicroStrategy lá, acertaram esse call de que o negócio valorizou mais rápido que o Bitcoin, muito mais rápido, e eu fiquei de fora desse ganho. Assim, eu não acertei esse call porque eu não fiz esse call. Eu sou basicamente sortudo. Eu coloquei na MicroStrategy achando que era um ETF sem taxa de administração em 2021. A partir de então, eu só venho observando para entender as tendências e o que ela representa para o ecossistema. Mas, assim, eu não comprei mais no passado recente, em 2024, eu não fiz nenhuma compra de MicroStrategy. Então, assim, o pessoal que está entrando agora, eu talvez tivesse a mesma preocupação que você tem com essa questão do NAV, né? Que é essa questão do premium que está em cima da ação. Mas o que eu estou pensando aqui como tendência é mais do que se vale a pena comprar ação. É pensar assim, pô, no fundo, o Saylor começou essa estratégia em 2020. Ele começou sozinho como uma andorinha tentando fazer verão, né? E aí, beleza, a Tesla acompanhou por um tempo, daí vendeu uma pequena parte da posição, ainda tem 8 mil e poucos bitcoins. A Block comprou um pouco, mas assim, no fundo não pegou tração no ciclo passado, né? E nesse ciclo atual, parece que está pegando muito mais tração essa estratégia de empresas colocarem Bitcoin no balanço. E aí eu acho que é importante fazer uma distinção do que a MicroStrategy está fazendo do que outras empresas podem fazer. Tipo, na minha cabeça, tipo, o que a MicroStrategy fez tem duas fases diferentes. Uma que é aplicável a todo mundo, que é o quê? Pô, eu quero colocar o caixa da minha empresa numa coisa que preserva valor ao longo do tempo versus algo que perde valor ao longo do tempo. Para mim, isso é viável a Microsoft fazer, apesar dos sócios deles não concordarem, é viável a Amazon fazer, é viável várias empresas fazerem. Todas, no fundo. No fundo, todas as empresas querem preservar o valor em vez de perder valor do caixa se eles conseguirem gerar caixa, né? Daí a segunda parte da estratégia é quando ele começa a fazer as matemáticas financeiras dele, as engenharias financeiras dele, para conseguir comprar o máximo de Bitcoin possível. E aí essa parte da estratégia, assim, primeiro, eu não sei se ele vai conseguir triplicar o número de bitcoins por ação, porque assim, em novembro ele aumentou 60 e poucos por cento, eu acho. Ou foi em 2024 inteiro, não é? Mas ele aumentou muito nesse último ano a quantidade de bitcoins por ação, que é uma métrica que ele criou para exemplificar esse crescimento. E, não sei, isso me parece que é uma estratégia que poucas empresas vão poder conseguir copiar ele, porque assim a empresa, no fundo, para fazer essa estratégia, ela precisa se tornar um derivativo de Bitcoin. Sim. Isso significa que ela não pode ter propriedades imóveis, isso significa que ela não... Sabe, no fundo, o Saylor está marcando toda a parte operacional da empresa dele a zero e falar, me interprete como um sintético de Bitcoin que tem mais volatilidade e agora, a partir do meu caixa e a partir dessa volatilidade que eu consegui gerar na ação da minha empresa, eu consigo criar vários produtos sintéticos de Bitcoin
para pessoas que não têm acesso ao Bitcoin regular poderem se expor. Então, assim, eu já vi, sei lá, não lembro se era na Inglaterra ou na Europa, que o pessoal não pode comprar o ETF ainda, pessoas físicas. Eles podem comprar ações individuais nos Estados Unidos. Então, eles podem comprar a MicroStrategy. Sei lá, quem está comprando os bons conversíveis que ele está emitindo? Pô, a Allianz comprou 25% de um tranche de 3 bilhões a juros zero. Por que uma seguradora se expõe ao Bitcoin de maneira indireta na MicroStrategy? Porque não consegue se expor de uma maneira direta. Porque, assim, se ele tem um mandato que ele é obrigado a investir em bonds, e os bonds nos últimos anos, assim, estão sangrando e sangrando, tipo, em vez de ser o ativo livre de risco, se tornou um ativo arriscado e que, por mandato, essas pessoas estão presas nisso, não podem fugir. Pô, ele oferecer esse produto, eu achei uma jogada genial. E para mim, essa jogada, ele percebeu no meio para o final de 2024. Tanto é que antes, todo mundo pensava só como se fosse um ETF, um pouquinho alavancado, você discute o prêmio, 1 para 1, etc. Mas, sei lá, acho que foi em novembro que a chave virou, em outubro e novembro, que ele começa a pisar no acelerador da estratégia dele. Pô, no final do segundo trimestre, se eu não me engano, ou do terceiro trimestre, ele estava com 252 mil bitcoins. Agora ele está com mais de 400 mil bitcoins. Ele comprou mais 150 mil bitcoins em um mês e pouco, sabe? Então, para mim, essa segunda parte da estratégia eu acho que é muito mais difícil replicar. Porque, por exemplo, vamos falar que a MicroStrategy queira replicar. MicroStrategy não, a Microsoft. Pô, todo investidor vai ficar puto, vai falar, pô, como assim investe em pesquisa e desenvolvimento, você tem um business, você está crescendo, por que você vai pivotar sua estratégia e seu foco para outra coisa? Então, assim, as condições que uma empresa precisa ter, na minha visão, e depois eu vou querer sua opinião, mas que a condição que as empresas precisam ter para aplicar essa segunda parte da estratégia da MicroStrategy, que é crescer se alavancando usando o Bitcoin, é assim, você precisa ter um CEO meio psicopata e que tenha mais 50% dos votos da empresa, do controle da empresa, para impor a visão dele. Você precisa ter você precisa ter essa questão de não ter uma operação que demanda muitos custos nem nada. Por exemplo, uma coisa que me deixa meio surpreso é a Marathon tá fazendo a mesma coisa. Porque eles são uma mineradora. Uma mineradora necessita grandes investimentos constantes, infraestrutura, máquinas, tipo... Por outro lado, uma mineradora acho que consegue ter uma volatilidade Maior grande até. Então, nesse sentido, para emissão de bonds, pelo menos, mas também tem mais o risco de ruína que a MicroStrategy não tem, né? Que ela consegue... Exato. Quer dizer, tem, mas é bem mais remoto, né? Mas isso é interessante. E essa sacada do Saylor de vender convertible bonds com taxa zero, essa foi a que estava no meu ponto cego que eu não vi. Porque eu também, no começo, achava que ele era um substituto para um ETF que ainda não existia para dar acesso a quem não podia comprar Bitcoin Spot, podia investir na empresa dele como uma proxy do Bitcoin. E isso, em tese, morreu quando lançou os ETFs, porque muita gente que estava comprando por conta disso agora tem o ETF, que é uma forma com menos sem prêmio, né, e mais limpa de se expor. E é engraçado, desculpa te interromper, mas só para fazer um ponto que quando foi lançar os ETFs, eu achei que a MicroStrategy seria um pouco desmonetizada, porque muita gente estava usando a MicroStrategy como um ETF. O que aconteceu foi exatamente isso com as ações de mineradora, porque elas estavam sendo usadas também como uma forma de exposição, e aí nesse primeiro movimento do primeiro semestre, elas não performaram tão bem, os ETFs explodiram, mas a MicroStrategy não foi tão afetada. E essa parte dos bonds, acho que é a coisa que só ela consegue fazer e pega um pool de capital muito grande, né? Porque o maior pool de capital, né, financeiro é em renda fixa, né? E o cara poder ter esse direito, né? De, no pior dos casos, ele recuperar o dinheiro dele, né? Não ter perda, não ter ganho, mas não ter perda. E se der tudo certo, ele poder dobrar o dinheiro dele, igual aconteceu com quem comprou as primeiras emissões, isso aí é sensacional. Agora, também a questão das opções, ela diminui, ao meu ver, um pouco a demanda por MicroStrategy, porque tem até um amigo meu que tem uma gestora e ele estava fazendo a operação já há mais de ano de venda de call coberto de MicroStrategy. Então, basicamente, ele comprava ações da MicroStrategy e vendia call com um preço um pouco acima do preço atual e ganhava um puta prêmio por estar vendendo isso. Ele rodou isso por um ano, já recuperou todo o principal dele. Então, assim, se a MicroStrategy for para zero, ele já tem o principal dele, já ganhou e está fazendo um percentual relevante ao mês com essa operação. Até quando ele me contou isso, eu me animei e fiz também na pessoa física lá. Eu comprei, foi a única vez que eu comprei ações da MicroStrategy, foi para fazer operação de venda de call coberto.
E na época eu lembro, eu ganhei, acho que o prêmio estava super alto, era assim, 7% para carregar por 9 dias, isso daí. Só que depois eu parei de fazer essa operação justamente porque foi bem nessa época que o prêmio da MicroStrategy subiu muito. Então o múltiplo foi para 3, aí eu comecei a ficar com medo de fazer a operação, porque assim, eu estou vendendo o upside, mas o downside é meu. Então se o Bitcoin não cair de preço, mantiver, só que o múltiplo da MicroStrategy cair de 3 para 1, eu perco 2/3 do meu capital. E essa gestora do meu amigo também começou a ficar com medo disso e parou de operar justamente por achar que o risco de queda da MicroStrategy com esse múltiplo muito alto ficou muito grande. Então ele começou a fazer essa operação usando ETF de Bitcoin. Você ganha um pouco menos de prêmio porque tem menos volatilidade, mas por outro lado quem entende Bitcoin está muito mais confortável em assumir o risco de queda do preço do Bitcoin do que o da MicroStrategy, que é o risco de queda alavancado em 1,5 mais o risco de queda de múltiplo. Então, eu acho que muita gente que operava call coberto de MicroStrategy vai começar a migrar, ou já migrou, para usar o iBit para isso. Então, acho que isso também vai gerar um pouco menos de demanda por MicroStrategy. Mas, enfim, vamos ver para onde vai, porque a questão dos bonds ainda é uma coisa que não dá para replicar dessa forma. E parece que é o que você falou, né? Ele tem acesso a, entre aspas, open bar de dinheiro, assim, open capital, assim, tipo, é um mercado de o quê? 100 trilhões, cento e poucos trilhões de dólares em bonds. Ele captou, acho que 20 e pouco bilhões, uma coisa assim. Então, assim, tem um espaço gigantesco para crescer. Tipo, o market cap total da MicroStrategy acho que está em 50 bilhões de dólares. Então, tem 20 vezes, aí tem um número muito grande de vezes que supostamente daria para acessar. Tanto é que ele criou agora esse plano dos 42 bilhões, né? 21 bilhões vendendo ação ao mercado e 21 bilhões captando via emissão de dívida. E a ideia inicial dele, quando ele lançou esse plano, é que esse plano duraria 3 anos. E isso já soava muito bullish. Tá parecendo que vai durar 1 ano e que ele vai conseguir captar tudo isso ao longo de 2025. Sim. Eu acho que assim, a questão é por quanto tempo que a MicroStrategy vai ser negociada com um múltiplo alto e ter um order book tão profundo quanto tem hoje, né? Porque ela depende dessas coisas para toda essa estratégia acontecer. Eu acho que vai durar mais algum tempo, mas eu acho que isso vai ser cada vez menos verdade, por isso que eu tenho medo de entrar hoje na MicroStrategy. Mas o cara é genial, assim, o que ele viu. E pensando não só como entrar, mas pensando em estrutura de mercado, assim. Tipo, esse movimento que a MicroStrategy fez. E falando agora na primeira fase, que é mais replicável. Várias outras empresas estão fazendo agora. Assembler Scientific, a gente viu Rumble, a gente está vendo, sei lá, empresa canadense, empresa indiana, empresa japonesa. Várias empresas começando a fazer isso. Você acha que dessa vez não vai ficar mais restrito a poucas empresas e tipo realmente vai começar a ter uma adoção mais geral de empresas colocando o Bitcoin no balanço? Porque isso, querendo ou não, cria uma fonte de demanda constante nova. É uma demanda que não existe ainda, né? E acho que muita gente já está fazendo isso sem falar nada. Recentemente eu falei com uma pessoa que ela tem um caixa de mais de 10 bi de dólar. E ela tem já exposição em Bitcoin, não é uma coisa, né, conhecida, divulgada. É uma posição pequena, algumas dezenas de milhões, se eu não me engano, perto do tamanho, mas acho que assim, cada vez esse negócio vai crescer e eu acho que não é mais ir do 0 para 1. Talvez agora o diferencial é quem tem uma exposição pequena começar a ficar confortável em aumentar a posição. Mas é uma empresa aberta essa que você falou? Porque a empresa aberta supostamente precisa divulgar quando aloca. Talvez seja mais do que 5%, não sei. Mas... É que é pouco, né? Para um caixa de mais de 10 bi de dólar. Certo, daí não faz disclaimer de tudo. Não, perfeito. Tá, MicroStrategy, tá. Puta, outro tema que foi, assim, muito interessante que aconteceu. Lembro que eu gravei com um podcast com o Rafa Zaguri, não sei se foi em julho ou em agosto, e tinha acabado de começar indícios. Ah, não, o Trump na Bitcoin Conference. E a gente ainda meio cético, assim, meio surpreso com a velocidade que as coisas estavam avançando e conversando entre si. Pô, se a gente estivesse gravando esse podcast há um mês antes, a gente jamais imaginaria que teriam um ou dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, porque na época o Bob Kennedy ainda estava correndo, né? Indo numa conferência de Bitcoin. E só isso já era surpreendente, assim, porque a gente imaginava que, pô,
começou em El Salvador, depois, sei lá, vai para Argentina, vai para Nigéria, vai para Singapura, vai para algum país, mas não vai direto o próximo país a ganhar destaque nessa discussão, os Estados Unidos, sabe? O núcleo do sistema financeiro internacional. Então, sei lá, você falou da teoria dos jogos que aconteceu muito mais rápido do que qualquer um de nós supunha com os ETFs. Eu acho que a teoria dos jogos que aconteceu em relação à eleição americana é outro exemplo disso, como do nada a dinâmica da teoria dos jogos no mundo do Bitcoin, assim, é de uma velocidade assustadora, assim. Como você acompanhou toda essa história da eleição, desde o começo até agora, as expectativas para o ano que vem? Está sendo bem interessante, mas assim também não me surpreende tanto político estar buscando voto com uma base grande, crescente, cada vez maior, com potencial para doação. Então, assim, eu acho que é positivo, sem dúvida. Melhor isso está acontecendo a não está acontecendo, mas eu tento não precificar tanto essas promessas eleitorais em relação ao Bitcoin, onde eu acredito que tem um potencial até maior do que o político prometendo criar essas coisas, é o que está acontecendo em geopolítica. Né? Igual o Putin falou recentemente que ninguém pode parar o Bitcoin. Praticamente ele falou que a Rússia está comprando Bitcoin. Não, mas a Rússia já está... Isso, tipo, eu acompanho a parte da mineração desde que o Nord Stream 2 foi destruído. Pelo menos tem que pensar que a Rússia é um país que estava sancionado do SWIFT e que tinha energia ociosa assim, à vontade em via metano, né? O que você faz? Você tem energia ociosa e você não pode vender ela de outra forma e você está sancionado do sistema tradicional de finanças. Juntar fome com a vontade de comer, né? Então, assim, eu vejo mais potencial do governo americano criar uma reserva em Bitcoin estratégica porque ele percebe que Rússia, China estão fazendo isso do que porque ele prometeu na campanha, sabe? Mas aqui é uma profecia autorrealizável, né? Eles prometerem na campanha que fizeram... Com certeza. Porque na teoria dos jogos, assim, o ideal era você comprar Bitcoin e ficar quieto. Mas como foi uma questão de campanha e ele estava querendo se alavancar em cima dos Bitcoiners para ganhar voto, ele tinha que falar o que ele ia fazer. Mas isso que é o que eu acho que, se não tivesse esse efeito de segunda ordem, eu acho que a promessa seria muito vazia. Mas como tem esses efeitos, eu acho que a promessa vai ser autorrealizável por conta de tudo que está se desencadeando. Não sei se vai ser no primeiro ano, no segundo, no terceiro, enfim, mas eu acho que todo esse contexto está indo numa direção que vai praticamente obrigar ele a fazer. Por mais que, uma coisa que eu achei interessante, né, que o Trump tweetou lá ameaçando os BRICS, se fossem criar a moeda deles, né, iria criar 100% de tarifa, umas coisas desse tipo. E é engraçado, porque ele está, na verdade... ele fez aquilo como se fosse para proteger a posição do dólar como uma reserva global, mas, ao meu ver, ele piorou a posição do dólar, porque eu acho que esse negócio da moeda dos BRICS ia ser uma puta perda de tempo, que ia fazer talvez China, Índia, Brasil demorarem 5, 10 anos a mais para entender que isso não ia funcionar e ir para o Bitcoin, que é o que realmente vai funcionar, e o Trump está meio que forçando eles a acelerarem já em 5, 10 anos e falar, não vamos nem tentar mais isso. E não só isso, o Trump ainda está endossando o Bitcoin, então acelerando também a adoção dele como uma reserva. Só que eu acho que se em algum momento ele perceber que isso está diminuindo o poder dos Estados Unidos de fazer sanção, de poder se endividar a juros zero praticamente, e começar e contra isso, acho que ele já não vai poder mais, justamente porque os outros países vão estar adotando e que se ele ficar para trás é ainda pior. Então, assim... É legal ver que o Bitcoin ele tem essa teoria de jogos que funciona desde a forma que ele protege a rede até as pessoas físicas ali que viram praticamente evangelistas dele, porque também estão incentivadas, as empresas adotarem, agora chegou até no nível de países essa teoria de jogos. Você viu o último podcast do Saylor com acho que é Alex Torn, o cara da Galaxy? Tem um trecho que o Saylor fala sobre essa questão geopolítica de uma maneira que eu já tinha conectado certos pontos, mas não com a clareza do Saylor, óbvio. Mas que uma coisa que os Estados Unidos poderia fazer que é genial e por que, tipo, sabe, por que querer transformar em reserva estratégica, etc. Porque, assim, vamos falar que os Estados Unidos realmente resolvem comprar o máximo de Bitcoin possível no primeiro ano, no segundo ano, que é quando eles ainda têm o controle da Câmara e do Senado, e está tudo na mão dos republicanos, tem esse alinhamento muito mais fácil de fazer as coisas, e para fazer isso eles vendem o ouro. Isso significa, ao mesmo tempo, você monetizar o dinheiro que você já tem maiores reservas, todas as suas empresas têm bastante, todos os seus cidadãos têm bastante, comparativamente com outros países do mundo,
ao mesmo tempo você desmonetiza as reservas internacionais dos seus concorrentes, como os BRICS, que a Rússia e a China estão acumulando ouro, muito ouro nos últimos anos, desde que a Rússia foi cortada do SWIFT. Ao mesmo tempo, uma outra coisa que o Saylor fala que é genial do ponto de vista geopolítico, que eu já tinha pensado um pouco, mas não tinha encaixado tão bem as peças, que sei lá, por exemplo, por que na Argentina eles conseguem controlar o câmbio do dólar e tem o dólar paralelo, etc. É porque o dólar, para entrar na Argentina, ele depende do sistema tradicional, dos bancos tradicionais. Mas o dólar cripto não depende. Então, assim, uma coisa que os Estados Unidos pode fazer também é usar, sabe, trazer a Tether, trazer todas as stablecoins para o seu controle, usar elas como fonte de demanda pela sua própria dívida, visto que talvez Rússia, Japão, China não vão querer comprar mais tanto. Com isso, ele consegue, talvez, matar grande parte das fiats do mundo. Porque, assim, qual moeda sei lá, o Xi Jinping vai preferir que a China use a moeda chinesa? O Putin vai preferir que o russo use o rublo. Mas e o cara lá em Moscou com a barraquinha de churros dele? E o cara na Praça Celestial da Paz? Será que eles preferem o rublo, o yuan, ou será que eles preferem um dólar digital? Porque é isso, querendo ou não, é uma questão de velocidade relativa e o dólar é a menos pior das fiats. É a fiat que supostamente protege mais o seu poder de compra. Não sei se o franco suíço, talvez, mas o franco suíço não tem essa escala, né? Uhum. Então, com isso, ele conseguiria, sei lá, com esse movimento de xadrez, ele conseguiria garantir uma demanda compradora de títulos da dívida americana, conseguiria desmonetizar as outras fiats e, com isso, tirar muito do poder dos inimigos geopolíticos, conseguiria remonetizar, quer dizer, que geraria, aumentaria bastante a base do Bitcoin, jogaria o Bitcoin para 1 milhão, 2 milhões por moeda, e aí ele teria o predomínio tanto da reserva de valor mundial, que deixaria de ser só o dólar e seria o Bitcoin, mas hoje em dia não é o dólar, é os imóveis, ações, etc. E ele também teria o domínio sobre o meio de troca do mundo, que seria um criptodólar. Quando o Saylor falou isso, eu pensei, é verdade, tem tudo para isso acontecer. Eu também, eu acho que vai para esse caminho mesmo, mas não por opção do governo americano. Eu acho que isso aí vai ser o melhor caminho disponível para ele e ele vai acabar tomando essa direção. Tanto essa de monetizar Bitcoin, desmonetizar ouro, quanto a questão de deixar o dólar, stablecoin de dólar, mais amplamente aberto para aumentar a demanda por títulos do Tesouro americano. Mas eu acho assim que se fosse pegar um político americano, um presidente americano e falar, cara, você prefere esse cenário ou você prefere as coisas como estão e você ter um controle geral de fluxo de dólar no mundo para sancionar quem você quiser, eu acho que ele preferiria ter mais poder, mais controle do que esse outro cenário que eu acho que é mais positivo para o mundo, para o indivíduo, ou talvez até para o próprio governo no longo prazo, mas não para quem está no poder hoje querendo exercer mais poder. Então, acho que é bom porque é um cenário positivo. Eu acho que essa questão do stablecoin de dólar crescer vai ser algo também temporário, né? Até o próprio Paulo lá da Tether fala, né, que ele gostaria que as pessoas usassem mais o Bitcoin do que o próprio Tether, que seria melhor para elas, mas que ele entende que é muito difícil o cara que tem o dinheiro contado ali para comprar a comida dele, tá exposto a essa volatilidade do Bitcoin. Eu acho que não é nem a volatilidade, eu acho que é o efeito de rede da marca. Tipo, o jornaleiro, quer dizer, nem sei se existe jornaleiro no mar, mas o cara da padoca, ele já ouviu falar de Bitcoin uma vez ou outra. Dólar, ele ouviu falar desde que ele nasceu, ele ouviu falar $1 milhão como se fosse aquele grande dinheiro, e no filme que passa na tela quente na Globo, eles estão roubando aquelas malas cheias de dólar no filme, sabe? Então, eu acho que tem esse poder de branding mesmo, efeito de rede psicológico na cabeça das pessoas também. Sim, com certeza. Mas, assim, eu acho que isso é uma coisa também temporária, porque conforme o Bitcoin vai virando reserva de valor global, a volatilidade dele cai, ele vai ter uma valorização mais consistente e vai começar a puxar um pouco mais para isso. Só que o bom é que se os Estados Unidos criar grandes reservas nisso e tudo mais, na hora que começar a diminuir a demanda por tesouros americanos, porque as pessoas vão começar a mudar isso, talvez, sei lá, daqui 10 anos, 15 anos, ele vai estar em posição para fazer o que o Ray Dalio chama, né, de beautiful deleveraging. Ele vai conseguir se desalavancar de uma forma suave, sem ter uma quebra grande, justamente porque ele vai estar com essas reservas em Bitcoin grande. Então, acho que tem um caminho feliz ali para os Estados Unidos, mas é um caminho feliz que, no final, ele vai ter muito menos controle sobre o que os outros países estão fazendo, porque
enfim, o Bitcoin ou até stable de dólar é uma coisa que ele não consegue controlar da mesma forma que ele controla o Swift, por exemplo. Até porque eu ouvi uma teoria, não sei se você já ouviu isso, mas, por exemplo, se você... Vamos falar que a China comprou 1 milhão em Bitcoin em vez dos Estados Unidos. Comprou primeiro. Nada impede a China de criar sua própria stablecoin lastreada em dólar, usando o Bitcoin como colateral. E aí você cria um processo hiperinflacionário no dólar. Se você, sabe, você tem muito Bitcoin, você lastreia ele, conforme o Bitcoin sobe e você monetiza o Bitcoin, ele vale mais dólares na conversão. Então, tipo, sei lá, que nem os nazistas tentaram fazer com a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial de falsificar dinheiro para gerar uma inflação na economia do seu inimigo, nada impede, por exemplo, a China querer fazer isso criando dólares, que no fundo é um sintético que está rodando pela rede do Bitcoin, está lastreado pelo Bitcoin, está PEG 1 para 1 no dólar, mas não está necessariamente criando demanda pelos títulos do Tesouro Americano. Mas nesse caso, eu acho que teria que ser alguma stablecoin algorítmica, né? Porque eu acho que a confiança do mundo de que a China vai cumprir essa promessa de entrega de Bitcoin por dólar stable é duvidosa. Porque até o próprio Estados Unidos, que é quem tem mais confiança hoje, já quebrou essa confiança no passado com o ouro. Então, eu acho que seria interessante esse cenário havendo uma stablecoin mais algorítmica. Ou um Proof of Reserve, sabe? Auditado os endereços assim em tempo real, né? Mas difícil acreditar. Mesmo assim, você pode provar que tem a reserva, mas ela pode não querer cumprir o saque. Então... Justo. Ou você pode estar usando isso de custódia de garantia em 2, 3, 4 empréstimos e você só vê que tem lá, mas você não sabe o quanto foi usado de garantia para outras coisas também, né? E a administração do Trump? Você está acompanhando as indicações dele? Eu acompanho, assim, não que eu esteja indo atrás, mas como a gente usa bastante o Twitter, acaba vendo essas indicações. Esse é um motivo que eu estou bem bullish também. Sei lá, seja o vice-presidente dele, que ele podia escolher qualquer pessoa, escolheu um cara que já investiu mais de $100 mil em Bitcoin, isso declarado em 2022. Tem o Vivek e o Elon, né, no Dodge. O Elon tem 8 mil e poucos Bitcoins pela Tesla. Na física a gente não pode saber. O Vivek é um dos sócios de um fundo, acho que é bilionário, chega a ser bilionário, que está se envolvendo com Bitcoin também. Tem o CEO da Cantor Fitzgerald, que é uma das empresas do mercado tradicional que vai começar a oferecer uma linha de crédito, acho que é 2 bilhões, se eu não me engano, usando o Bitcoin como garantia. A tese que a gente conhece aqui no Brasil, principalmente pelo 38, né? A coisa do ser um colateral supremo, muito melhor que os outros colaterais, já está chegando no mercado tradicional americano. A indicação recente do presidente da SEC, que é o Paul Atkins também, que é o oposto do Gary Gensler, é um cara pró-inovação, pró-cripto. E a última, que é a que eu mais gostei de todas essas, é a do David Sachs para um cargo que a gente não sabe o que vai fazer, que o Trump chama de czar de inteligência artificial e cripto. Mas, pô, o David Sachs, ele investe no Bitcoin desde 2013. Ele é investidor da Lightning Labs, da Fold, da Bitwise. Tipo, pô, o que mais a gente poderia querer, sabe? One of us. One of us, tipo assim, sendo bem sincero. E assim, eu sou enviesado, eu sou fã dele, porque um dos podcasts que eu escuto semanalmente é o All In, que faz ele, o Shamat, sei lá, tem 4 VCs do Vale do Silício que ficam trocando ideias sobre geopolítica e economia americana, assim, nesse mundo tech. E eu sempre achei, sabe, ele sempre foi um dos meus favoritos desse programa, assim, é um cara que realmente é bom e, sei lá, as leituras geopolíticas que ele fala são muito mais concretas, são muito mais reais do que você vê umas pessoas que falam sem, sabe, base na realidade, assim. Então, assim, me parece uma indicação muito bullish, assim, muito bullish mesmo. Eu concordo, não tem como não concordar. Acho que o problema é a instabilidade do Trump, né? Então vamos ver como que vai estar agora, que acho que ele está mais preparado, né? Perto do primeiro, para essa galera não rodar tão rápido igual rodou no primeiro mandato dele. O que eu vi sobre isso é que supostamente na primeira ele não sabia o que fazer, então ele foi ouvindo muitos conselhos de raposas velhas dos republicanos e pessoas que já estavam na máquina. Eu imagino que tenha sido algo nessa linha. E que nessa ele já entende muito mais onde ele está pisando, e se você reparar, ele que foi montando os times, indicando quase todos, e uma coisa que eu gosto muito nessa tendência é qual? Se você olhar, é tipo, sei lá, o final da geração acima da nossa e os millennials mais velhos que estão chegando no poder. Sabe, é todo mundo de, sei lá, de 35, 40 até 45, 50 anos, sabe? São jovens muito tecnicamente capacitados e competentes. Isso é uma coisa que, assim, sei lá,
se você me falasse em agosto, setembro, que o Trump ia ganhar e ele já tinha proposto a reserva estratégica, eu ia falar, tá, isso foi só promessa de campanha, e o Trump nem é bitcoinheiro, ele só fez isso para tentar comprar nossos votos, e que bom, pelo menos ele tá fazendo campanha e falando bem do Bitcoin, mas no fundo é só ele não atacar o Bitcoin porque ele prometeu na campanha que já tá tudo certo. Mas olhando todas essas indicações que ele fez, sei lá, saiu essa semana uma frase do filho dele, e assim, não é nem num palco apresentando uma palestra, é em off, trocando ideia com as outras pessoas, falando, não, a gente gosta muito do Bitcoin, o preço vai chegar a $1 milhão, assim, o cara, tipo, sei lá, tipo, ele não fala, sabe, parece que ele é bitcoinheiro, sabe, em poucas palavras, parece que ele é bitcoinheiro. A minha preocupação é que assim, a gente está meio que late cycle, né, em termos do sistema Fiat. E vamos supor que o Elon, o Vivek consigam cortar muito gasto lá no Doge. Assim, os Estados Unidos está com a economia super aquecida porque o governo está gastando quase 8% do PIB dele de déficit. Então, vamos supor que eles consigam cortar isso de diversas formas, mesmo que sejam desperdícios, né? Pagando benefício para quem não deveria estar recebendo, funcionário que não está fazendo nada, tudo isso vai tirar dinheiro, liquidez da economia. Então, assim, meu receio é essas mudanças rápidas, ainda mais pensando que está um Elon lá, que se tem um cara que faz esse tipo de mudança rápida, é ele. Acabar criando uma descontinuidade, um choque ali que prejudique muito a base blue collar do Trump, né? Então começa a gerar muito problema, até desemprego, coisa do tipo, para a base eleitoral do Trump. E aí eu já não acho que ele é um cara que seguraria muito essa onda. Não, isso aqui vai durar 1 ano, 2 anos, mas vamos segurar aqui politicamente. Ele não é um Milley, né? Ele não é tão filosoficamente ou ideologicamente alinhado, ele vai sentir o calor de perder o apoio e talvez ele não banque. Esse é o meu receio. Espero que não aconteça. Pode ser que não aconteça mesmo, porque tem outros fatores aquecendo a economia americana, seja o boom de IA, essas questões do Bitcoin. Tem várias coisas que podem realmente fazer, mesmo com esses cortes, ou o corte não ser tão profundo quanto o pessoal está querendo fazer. Enfim, eu acho que não estou falando que um cenário é mais provável que o outro, mas meu receio é ter um choque meio que no começo por tanta mudança e o Trump politicamente ser muito volátil e falar, cara, esquece isso, eu tenho que proteger aqui os trabalhadores de fábrica, vamos ter que continuar queimando dinheiro mesmo aqui, gastando bastante. É por isso que eu acho que se as coisas forem acontecer, elas precisam começar a acontecer ano que vem já. Porque, para quem não sabe, nos Estados Unidos tem eleição a cada 2 anos, que são as midterms, não é que vai mudar o Trump, mas vai mudar a composição da Câmara e, se eu não me engano, do Senado também. Então ele pode perder a maioria, ele pode virar o presidente que tem que governar sem maioria e aí ele não consegue aprovar nada. Tipo, no fundo, por que me deixou tão otimista agora versus meu cenário base? Porque meu cenário base era que mesmo se o Trump ganhasse... Ele ia ter Senado e Congresso. Exato. Tipo, é raríssimo um presidente americano estar com as duas casas alinhadas com ele e ele ter condições de aprovar tudo. Então, assim, ele tem... E quando eu digo ele, tem uma perspectiva pra gente, como é que o sistema ter, um vento favorável pela primeira vez em muito tempo versus um vento totalmente desfavorável, que, querendo ou não, a administração atual, que já vai se tornar passada, com Gary Gensler, etc., cada dia mais agora está saindo notícia o que realmente estava acontecendo por trás da Choke Point 2.0, de vários founders e várias empresas sendo desbancarizadas do dia para a noite. E aí é complicado mesmo, assim. E, sei lá, eu lembro de uma pesquisa da Bitwise que eu vi que saiu esse mês, que nos últimos 6 anos eles fizeram uma pesquisa que é o que levaria você a alocar em cripto e por que você não aloca hoje em dia, ou o que levaria você a aumentar a sua alocação. E a resposta principal nos últimos 6 anos foi qual? Clareza regulatória, incerteza regulatória. Então, assim, querendo ou não, eu acho que uma tendência que eu vejo muito como tópico geral do ano 2024, porque ETFs representa isso, a estratégia do Saylor representa isso, porque está sendo replicado em outras empresas, e toda essa questão do Trump ter ganhado a eleição com as duas casas alinhadas, eu acho que 2025 vai ser o ano que vai ser criado muita clareza regulatória, no sentido Câmara e Senado aprovarem medidas, e eu acho que o ano de 2024 e 2025 é quando a gente vira essa página. É quando, sabe, tipo, antes os gestores, os alocadores de capital, eles tinham uma desculpa plausível para não olharem o Bitcoin, porque no fundo eles não olhavam porque dava trabalho, tipo, eu vou precisar aprender algo novo, vou precisar estudar 100, 1000 horas de um negócio, sendo que eu já entendo todo o sistema tradicional, já vendo minhas opções, já faço o meu trade aqui, meu índice futuro, sei lá o que, já estou acostumado com isso, já ganho meu dinheiro, já tá bom. Então qual motivo eu tenho para aprender algo novo? Não preciso.
mas agora eles não têm mais essa desculpa de incerteza jurídica e clareza regulatória. Então, para mim, isso é um fator que vai alimentar bastante o fogo do ano que vem também. Isso de clareza regulatória é interessante, porque semana passada eu tive uma conversa com o Multifamily Office que ele me chamou a atenção para um problema que eu não tinha percebido que existia. Ele estava falando de um cliente lá que tinha um valor bem relevante em Bitcoin e o cara teve uma dificuldade muito grande de bancarizar esses Bitcoins, por mais que ele tivesse comprado tudo de forma com dinheiro quente, legal, de forma legal, só que ele fez de tal forma que hoje ele estava com dificuldade de um banco aceitar esse dinheiro porque ele não conseguia demonstrar para o banco a origem desse negócio. Porque ele começou a comprar muitos anos atrás, aí comprava na física, passava para a empresa, comprava pela empresa. E para ele conseguir convencer o banco teve que contratar um perito para poder analisar todo o histórico e ter certeza que a origem daquilo era lícita, e era. Para poder receber esse dinheiro, ele conseguiu usar esse dinheiro dentro do sistema. Então, o que esse gestor de patrimônio me falou, que muita gente não compra, e ele pessoalmente também tinha esse receio de ter posição relevante, era de depois ficar desbancarizado, por mais que fizesse tudo isso certo. Então, ele falou que hoje tem exposição a Bitcoin via ETF, porque é uma forma de ter o dinheiro dentro do sistema, de forma fácil dele demonstrar para os bancos que isso está dentro do sistema. Então, acho que essa questão da clareza regulatória, alguns veículos desse tipo, acaba atraindo pessoas que têm medo. Ok, comprei Bitcoin, valorizou 10 vezes, mas e aí, eu vou conseguir gastar esse dinheiro? Eu nunca tinha pensado quão grande é esse problema, mas realmente é. Perfeito. E no fundo, acho que esse tema em todo ETFs, a gente tem uma discussão mais interna no ecossistema, que é aquela questão entre, mas um ETF você perde a soberania, você está abrindo a mão da custódia, você não vai usar o Bitcoin como meio de troca. E aí, sei lá, acho que uma reflexão que as pessoas foram amadurecendo esse ano é que, assim, na verdade, muita gente, provavelmente a grande maioria, não se importa com soberania. Tipo, você tendo o caso de uso de você estar protegendo o seu valor contra a inflação, isso já é bom o bastante para muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas não vão rodar o nó, vão ter o Bitcoin numa segunda camada, que a custódia não vai ser própria, talvez seja Liquid, talvez seja Lightning sem rodar um próprio nó, talvez seja uma segunda camada propícia para os boomers, que chama ETF da BlackRock. E assim, beleza, idealmente todo mundo rodaria seu nó, seria cypherpunk, anônimo, etc., mas no limite, eu prefiro que a pessoa proteja seu poder de compra da inflação e compre o ETF, deixe ele paradinho lá fazendo hold, que assim, para mim é só uma moeda a mais que está parada. Todo o resto, sei lá, sabe, olhando on-chain é algo que é positivo para a rede como um todo, ele está monetizando a rede. Eu acho que é uma boa solução de curto, médio prazo, principalmente para quem está entrando no Bitcoin, né? Acho que diminui as barreiras de entrada, então assim, eu evito ficar assustando as pessoas, né, que estão querendo entrar em ETF. Se a pessoa fala, tô pensando em comprar ETF, cara, compra, melhor fazer isso do que não fazer nada. Mas eu acho que daqui 5, 10 anos, as pessoas vão começar a ver o problema que é isso, sabe? Eu acho que o primeiro deles é a questão de repressão financeira. Conforme as dívidas dos governos começarem a ficar mais difícil de serem pagas, vão começar a querer evitar que capital saia do país, vão querer começar a aumentar a tributação. Então, assim, o cara que tem o patrimônio dele de Bitcoin num ETF, ele é um alvo fácil, né? Enquanto o cara que está na autocustódia não. Então, imagina que você tem todo o seu patrimônio em ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, você é um americano, né? Vamos falar, porque acho que é onde está a maior parte do capital, e os Estados Unidos resolve criar um imposto em cima de Bitcoin. Todo ganho de capital não realizado em Bitcoin, você vai ter que pagar imposto. Se você está no ETF, você não vai ter opção de falar, cara, não concordo com isso, eu vou sair daqui, vou para outro país e não pagar isso. Você vai ter que pagar, porque o dinheiro está preso lá. E isso acho que é o caso mais leve. Acho que o extremo é um confisco igual teve do ouro lá com Nixon. Então, assim, eu acho que hoje, no médio prazo, isso não vai ser um problema. Mas eu acho que conforme o tempo passa, isso vai começar a ficar um pouco mais claro que pode ser um problema para as pessoas, mas eu não vejo nenhum problema delas depois migrarem. Elas vão ter um problema tributário, porque na hora que você vende o ETF para comprar Bitcoin, você está realizando o ganho. Mas eu acho que é um custo baixo a se pagar comparado a demorar 5 anos para comprar Bitcoin. Ficar na renda fixa 5 anos. Não, mas assim, o que você falou eu acho que é muito importante, que assim, eu lembro que pra mim, sei lá, quando eu tava começando a pensar em comprar, já falaram pra mim, não, você precisa então,
comprar uma carteira fria e, ó, decora 24 palavras, você precisa fazer tal e tal. E assim, a grande maioria das pessoas que não entraram no começo não são tão técnicas. Isso é um grande atrito que vai fazer a pessoa... Não é que ela, beleza, deixa eu me esforçar e aprender tudo. Não, o que ela vai fazer é, beleza, depois eu olho isso aí. Então, o ETF, sem dúvida, diminui muito essa curva de entrada, o que é positivo. E uma outra análise que eu vi que eu achei muito boa é que, assim, no primeiro ciclo do Bitcoin, especialmente pós-Mt. Gox, a educação teve que ser focada no quê? Autocustódia. Depois, com os booms dos ICOs e etc., o ecossistema ficou muito tempo tendo que focar o quê? Olha, Bitcoin não é cripto, hein? Tudo aquilo é golpe. O Bitcoin que é diferente, ó. Estuda direito os fundamentos. Um coach quântico não é a mesma coisa que um físico quântico. Não é só porque tem a palavra quântico, não é só porque tem aquela palavra cripto. E pós-ETFs a gente ganhou a liberdade de só precisar educar sobre autocustódia de novo. Porque agora a gente tem o BlackRock, a Fidelity, esse pessoal fazendo marketing para explicar por que é Bitcoin que é a solução correta. E querendo ou não, se a gente comparar os fluxos do ETF do Bitcoin versus o ETF do Ethereum, e provavelmente agora que o ciclo vai ficar mais eufórico em 2025, vai ter fluxo pra caralho no ETF do Ethereum também, não vamos se enganar. Até porque, pelo que eu li, o Trump tem mais Ethereum do que Bitcoin declarado. Então... ele faz coleção de NFT, tá ligado? Mas, não sei, no fundo a tese do Bitcoin ela é muito mais fácil de entender no mundo atual, sabe? Um hedge contra inflação desenfreada, a expansão da base monetária pelos governos. Qualquer investidor entende isso. Uma plataforma de tecnologia descentralizada que tem contratos inteligentes. Não, beleza, é uma startup de tecnologia. Tem um tipo de demanda? Tem. Mas não é o mesmo do que uma reserva de valor soberana e descentralizada. É muito menor, assim. Uhum. Não, concordo. Eu acho que esse é o ponto. Assim, vamos deixar o pessoal primeiro entender a proposta de valor do Bitcoin em termos de number go up, experimentar um pouco isso. E depois é fácil falar, cara, ok, olha o patrimônio seu, você tinha agora 10 vezes mais do que se colocou lá. O governo pode confiscar, o governo pode criar um imposto de ganho de capital não realizado igual na França. Então, acho que fica muito fácil depois pegar a pessoa do ETF para ir para autocustódia. Inclusive, eu já estou convencendo alguns amigos que começaram no ETF e agora já compraram hardware wallet, estou ajudando eles a migrar para autocustódia. E um outro exemplo interessante disso, de não tentar fazer tudo de uma vez, foi o que eu fiz com meu pai. Depois de muitos anos, convenci ele a comprar ali um pouquinho de Bitcoin. Ele, como só investe em imóvel e tal, ele não tem tanta vantagem em comprar ETF versus comprar numa corretora, então eu já consegui convencer ele a fazer direto numa corretora de Bitcoin. Só que também, para não assustar ele, eu não falei, não, aí você compra, agora tem que sacar para carteira fria. Deixa lá um tempo. Eu até falei, não, deixa na corretora, porque aí lá é muito fácil. Ele abre o aplicativo, vê o saldo, ele entrou quando estava 75 mil, então já está feliz porque viu que o saldo aumentou. Eles têm o botão de venda ali fácil, então ele já se sente confortável de, a hora que eu precisar vender, eu consigo vender aqui rápido. E agora eu estou na segunda fase de falar, então... Isso aqui ainda é confiscável, vamos fazer uma autocustódia, mas estou fazendo aos poucos porque eu sei que se eu fosse tentar fazer o mundo ideal, isso não ia acontecer. Às vezes é importante ser pragmático, né? Cara, uma outra coisa que eu tô para perguntar para você, acho que você talvez seja uma das pessoas certas, e é um tema bem complexo e difícil de acompanhar, sei lá, essa discussão de BlackRock, ser um ETF, ser uma segunda camada para boomer, levanta também essa questão toda de escalabilidade de soluções de segunda camada, lato sensu, estrito sensu, que estão surgindo. E aí você passou bastante tempo, sei lá, focado em madeira na parte Noster. Então, assim, tem soluções de segunda camada, tem soluções de escalabilidade que você está acompanhando, que você vê mais potencial, que evoluíram legal em 2024, que você acha que vão continuar evoluindo em 2025, tá surgindo coisas legais na frente Noster, assim, fala um pouco mais dessa parte técnica que, querendo ou não, a gente ainda não tocou tanto. Olha, eu acho que a mais legal, assim, mais ignorada é o eCash, né? Cashu, né, que por ser muito simples, mas também FedMint, que é uma forma, ele de certa forma é custodial, porque você tem que ter seus bitcoins depositados com alguém, só que essa pessoa, essa empresa que está com seus bitcoins, ela te emite eCash, que são tokens que você pode depois gastar com ela, que ela não sabe
de quem que está gastando, né? Então, mesmo ela te dando esses tokens de cash, se você transmitir, por exemplo, para mim e depois eu transmitir para outra pessoa, ela não sabe que isso saiu de você, veio para mim, então você tem uma privacidade muito grande. O problema é que por ser custodial, você tem sempre o risco de rug pull, mas é interessante porque é um rug pull global, não um rug pull local. Como ela não sabe quem está gastando, não tem como ela censurar você. Então, fala, pô, acho que o Leta aqui é um cara que é persona não grata, eu vou dar um rug pull só no Leta. Não, ela ou dá rug pull em todo mundo, ou ela não dá rug pull em ninguém. Então, isso também é um aspecto interessante dela. Ainda as mints de Kashu ainda são relativamente pequenas, nenhuma tem uma grande reputação ainda, mas eu acho que até a junção disso com o Nostr tem um potencial muito grande, porque o Nostr pode ser uma camada ali de reputação para começar a surgir, mesmo que sejam mints anônimas, até porque em muitos lugares do mundo você ser uma mint não anônima é crime, né? Então, se você é uma mint não anônima nos Estados Unidos, você precisa de licença de Electronic Money Transmission, essas coisas, mas dá para você ser uma mint anônima com uma reputação muito boa dentro do sua identidade Nostr. Então, acho que Kashu é um negócio bem legal, que pode escalar bastante, resolver problemas regulatórios justamente por usar o anonimato. Mas eu acho que assim, o futuro vai ser uma junção disso, até porque essas mints funcionam muito melhor quando elas estão conectadas entre si via Lightning. Então, acho que tudo isso contribui. Mas acho que essa do Kashu especificamente e Cash in general, no geral, é algo que está um pouco subestimado, que tem um potencial gigantesco. Até porque é muito mais simples, porque na Lightning é muito complexo você fazer uma transferência Lightning. Com o Kashu, você só manda um token, que basicamente é uma string de texto longa, para a pessoa que você pagou ela. Ela vai ter que fazer o redeem na Mint, mas é muito mais fácil. Então, sei lá, vamos supor que você queira pagar para usar uma API usando eCash. É só você incluir esse token no seu request HTTP para essa API. Se fosse na Lightning, você ia precisar ter toda uma coisa acontecendo por fora, mandar pre-image, é bem mais complexo até de implementar. Então, assim, e para o Nostr especificamente, você consegue pegar todos os seus tokens Kashu e só criptografar e salvar num node. Então, assim, ele é muito mais nativo para você usar no Nostr, porque é mais parecido com o que a gente está acostumado de dinheiro, que você até mais do que o próprio Bitcoin on-chain, né? Porque o Bitcoin on-chain você não tem o dinheiro no seu bolso, você tem uma chave que assina transações. É mais análogo a você fazer um cheque. Né? Agora, o Kashu é aquela string de texto que é realmente o dinheiro. Então, se eu passar aquilo para você, eu estou te pagando. Claro que para evitar o gasto duplo, você tem que ir na Mint e trocar por um novo para não poder gastar com outra pessoa. Mas é até mais intuitivo a forma de você usar o eCash. E, no fundo, a preocupação é que essa estrutura crescendo, as mints crescendo, tem a questão da confiança e o cara pode dar um rug pull em todo mundo e beleza, se é global, ele ganhou muito mais dinheiro porque é global. Tem projetos, pensamentos, perspectivas de descentralização para essas mints ao longo do tempo? O que é um bom mitigador é que, vamos supor que tenham 100 mints com boa reputação. Você poderia ter o seu capital espalhado nessas 100 mints de forma muito simples. Até porque se você vai usar token de uma mint em outra mint, elas conseguem fazer a liquidação entre elas via Lightning. Então, você tem um custo baixíssimo de estar com isso pulverizado. Então, assim, você consegue descentralizar dessa forma, né? Tendo várias mints, cada um com um pedacinho do seu dinheiro. Se for feito um rug pull, vai ser um percentual pequeno do seu capital total. A outra forma é o que o FedMint está fazendo, que cada mint ela já é um multisig com alguns participantes. Então, isso também é uma segunda camada de proteção a nível de mint. Não sei qual que vai ser a ganhadora. Assim, parece que o design da FedMint é mais interessante, mas, por outro lado, ele é mais complexo, então a inovação está indo mais rápido hoje no Kashu, por ser algo mais simples de implementar. Mas pode ser que FedMint comece com uma adoção um pouco mais devagar, mas depois alcance. Então, eu acho que as duas são muito interessantes para se acompanhar. E aquela história de máquina virtual? Que eu vejo que tem um pessoal desenvolvendo coisas interessantes na BitVM, né? Querendo fazer uma Bitcoin Virtual Machine. E eu conversei com a Alicia Panther, que é da Botanics Labs, que estão fazendo uma EVM com segunda camada do Bitcoin. Como você vê isso? Como você está acompanhando essa evolução ou nem tanto? Nem tanto. Eu vi uma palestra do Supertestnet sobre isso. Como eu tenho formação em engenharia, entendo ali as coisas de circuito e tudo mais, consegui entender ali o high level, mas não tão a fundo a ponto de começar a ter
visão sobre o futuro disso, impacto futuro. Eu acho interessante estar acontecendo isso, mas eu tenho uma visão pragmática de que muita coisa de smart contract você não precisa ter um smart contract completamente on-chain. Eu acho que muita coisa dá para ser resolvida com DLC, com oráculos, desde que precise de mais de um. Então, assim, sei lá, você quer sei lá, fazer uma aposta, por exemplo. Puta, até mais fácil entender o modelo de segurança de você ter, sei lá, 5 oráculos, que são 5 empresas que você confia, ou pessoas conhecidas, cada uma numa jurisdição diferente, e que se 3 assinarem que dê um resultado, aquilo é válido e o Bitcoin vai de uma pessoa para outra ou vice-versa. Então, assim, eu até como usuário acho mais simples entender os riscos de um modelo desse multisig de oráculos conhecidos, anônimos ou não, se for anônimo com algum tipo de reputação, seja reputação no Twitter, seja reputação no Nostr, o que for, do que você fazer tudo isso como um smart contract ali na rede que, putz, tem uma complexidade maior de entender. É meio que análogo ao trade-off das stablecoins, né? Que você tem a algorítmica e tem essa com custodiante. Para a pessoa normal, é mais fácil ela entender os riscos da custodiada do que de uma algorítmica. Até para quem não é uma pessoa normal, até uma pessoa mais técnica sabe que uma stablecoin algorítmica é impossível ela te dar a garantia de PEG 100%, porque em algum momento o negócio pode quebrar. Se você usar, sei lá, derivativos para tentar manter o preço ali, em algum momento isso pode quebrar o PEG. Enquanto um custodiante, você sabe que o risco é aquela empresa te dar rug pull ou as contas dela serem bloqueadas. Então, acho que as pessoas às vezes subestimam a importância da simplicidade de se entender o risco das coisas, sabe? Não, total. A importância da simplicidade, acho que isso é um dos lemas do Bitcoin, né? Querendo ou não, de não complexificar quando não precisa. O que, inclusive, entra nessa próxima pergunta que eu ia fazer para você, que é, muito está sendo falado sobre talvez o Bitcoin precise um fork, é um opcat, é um covenant, sei lá o quê. Você acompanha essa parte da discussão técnica também? Eu acompanhava mais, faz um tempo que eu não estou acompanhando tão de perto. Realmente é um negócio difícil, assim, porque acho que não tem uma resposta certa, né? Tudo é trade-off. E aí quem vai escolher qual vai ser o trade-off utilizado, né? Então, a princípio, sou a favor dessas coisas acontecerem mais devagar do que mais rápido. Então, acho que ter essas discussões longas não é um grande problema para o Bitcoin e pode estar mitigando o risco de tomar uma abordagem que não vai ser a melhor. Mas, por exemplo, acho interessante a abordagem do Simplicity, que você conseguiria fazer uma mudança uma única vez e depois abriria bastantes possibilidades. Eu sou mais contra assim, uns hacks, né? Então, por exemplo, um opcat, né? Que é um negócio que abre muita possibilidade, mas de um jeito muito complexo de se entender, né? Não sei se você já viu algum contrato usando opcat, é gigantesco, porque é quase que um hack para você conseguir fazer covenants. Puta, eu prefiro uma solução que seja mais limpa, mais fácil de entender, às vezes até menos flexível, mas que mais fácil de entender as consequências disso. Então, eu tenho acompanhado ali, mas não tenho hoje uma posição e falar, pô, acho que tem que ser simplista, acho que tem que ser, sei lá, qualquer uma das propostas. Mas a opcat é uma que eu acho que, tendo lido alguns contratos de opcat, eu fico preocupado se for por esse caminho. Boto fé. Não, eu não entendo nada da parte técnica, mas eu gosto do argumento que é, se a resposta não é fuck yeah, ela é não. Tipo, é simples assim. Se você tem que ficar convencendo todo mundo e tem toda essa morosidade, é porque não tem market fit, assim, as pessoas não estão interessadas, talvez tenham uns devs querendo ter mais projeto e ter mais bolsa e querendo fazer uma empresa em cima disso e captar investimento e talvez eles queiram mesmo fazer várias coisas no Bitcoin. Mas se vários dos usuários não se empolgam e não parece conseguir um consenso, sei lá, eu que não sou da parte técnica não vou ser convencido por essa nova possibilidade brilhante. Para mim, o Bitcoin como reserva de valor do jeito que ele está hoje já é exatamente o suficiente, tá ligado? Mas não vai dar para todo mundo usar a primeira camada. Paciência. Tipo, eu prefiro manter as propriedades do dinheiro sólido do que se a gente acabar quebrando o Bitcoin por uma consequência indireta por boa vontade e proatividade, assim. E tem tanta poucas pessoas usando o Taproot hoje ainda, né, que já querer colocar algo em cima, e Taproot foi um fork super consensual, pouco controverso, de baixo risco, e a gente já viu que
que deu, né? Os inscriptions, essas coisas É que o eram melhor- inesperadas. É o melhor exemplo de consequências imprevistas, né? É o que você falou, todo mundo tinha olhado o Taproot, estava entendendo o que estava acontecendo, era consenso. Um ano e pouco depois do Taproot, o pessoal consegue colocar uma figura de macaco no Bitcoin por causa do Taproot. E, assim, eu sempre fui a favor do pessoal colocar a figura de macaco dentro, a partir do Taproot, porque, assim, tá seguindo a regra de consenso, beleza, não sou a favor de censurar a transação. Mas isso também é um alerta que é isso, essa abordagem, vamos construindo tudo o mais rápido possível e vendo o que vai dar. Pô, eu prefiro que você faça isso na segunda camada do que na primeira camada, que se der errado é o seu protocolo com a sua solução de segunda camada que deu errada, você não comprometeu o Bitcoin como um todo. Outro exemplo interessante é o Drive Chains, né? Porque se você vai na superfície, parece que não tem muito risco, porque puta, é uma sidechain, você não é obrigado a fazer isso, só que ela gera uns incentivos para mineradores que podem acabar meio que forçando o minerador a fazer isso para ser economicamente viável, e aí uma sidechain pode ficar tão valiosa que isso causa um problema de incentivos também. Então, assim, é tudo complexo. Eu acho que assim, essa parte de covenants tem muito mais dev brigando por isso do que o usuário querendo usar. E eu acho que já dá para pilotar coisas, por exemplo, numa Liquid, que já implementa algumas coisas. Eu acho que é saudável essa discussão, tem que continuar, o pessoal está se matando com isso, ótimo. Mas eu acho que vai ficar meio que óbvio o caminho na hora que começarem a surgir demandas do mundo real, que vão ficar cada vez mais explícitas, tanto porque a quantidade de usuário de Bitcoin está aumentando, quanto o valor disso está aumentando, quanto eles estão ficando mais sofisticados com o tempo. Eu acho que quando uma hora vai ficar óbvio que é fuck yeah, entendeu? E até lá talvez tenha até uma solução nova que ainda nem está sendo discutido, ou seja, algo que já está sendo discutido. Vai ter mais tempo para entender os trade-offs. Então, tô sem pressa também. Boa. E qual é o seu cenário base? Sei lá, a partir de tudo isso que a gente discutiu de 2024, pensando em 2025, pensando toda essa questão dos ETFs, pensando que o Saylor talvez consiga colocar 42 bilhões em um ano, não em 3 anos, pensando que outras empresas talvez sigam o playbook do Saylor, pensando que Estados Unidos, Trump vai assumir, vai ter clareza regulatória, talvez tenha reserva estratégica, talvez não tenha, mas levando em conta tudo isso, como você acha que o ciclo se comporta 2025, 2026? A gente, sei lá, tem um bear market depois, tem uma queda de 80%, a gente, porque assim, se olhar esse último ano pós ETFs, a gente não viu nenhuma queda de 30%. Sabe, esse ciclo está com muito menos volatilidade para baixo do que ciclos anteriores. Então, assim, eu sei que o termo super ciclo é um termo bastante contaminado, e assim, eu acreditava no super ciclo no ciclo passado, o que já diz muito, tá ligado? Mas, não sei, pra mim, assim, depende como você definir super ciclo, mas a minha definição de super ciclo é assim, a gente continua subindo e não tem drawdowns de mais de 50% e não tem esse padrão de 4 anos, tem um padrão talvez não tão acelerado na alta, mas um devagar e sempre versus um, sabe, um sobe crash, assim. Como você vê isso? Eu acho que a gente vai chegar lá, mas eu não acho que é nesse ciclo aqui. Nesse eu estou bem otimista, como eu falei, em termos de valorização comparado ao passado. Eu estou esperando aí um all-time high entre 800 a 1 milhão e A gente já 200. busca o market cap do ouro nesse ciclo. Eu acho que a gente vai chegar lá e até passar o market cap do ouro nesse ciclo. Esse é meu call. Só que ainda assim, vamos falar, chegou a $1 milhão, estamos um pouco acima do market cap do ouro. Ainda é um percentual muito pequeno da riqueza mundial para ele ser imune a ciclos econômicos. Por isso que eu acho que ainda não vamos chegar no super ciclo. E assim, os ciclos econômicos vão continuar existindo, inclusive podem até se intensificar, dado o tamanho das dívidas atualmente. Então, acho que assim, a gente vai chegar no market cap do ouro, minha opinião, mas vai ter um crash de economia global sem relacionado a Bitcoin, que vai ter uma queda ali que não sei se chega a 70, 50, mas vai ser uma queda que eu acredito que seja alta. Eu acho que o super ciclo vai acontecer quando o market cap do Bitcoin já estiver acima de $100 milhões, 200 trilhões de dólares, 100, 200 trilhões de dólares, porque aí ele vai ser já um percentual grande da economia mundial e ele, de certa forma, já vai ser um amortecedor disso, porque dívida já não vai ser um negócio tão relevante perto dessa reserva de valor austríaca, né? Então, eu acho que vai demorar um pouco mais, assim, pela escala de grandeza do próprio Bitcoin. Perfeito. E pensando no cenário macro global, eu gravei recentemente com o Roxo.
Roxo é mercado tradicional, tem visões diferentes das nossas bitcoiners em muitas coisas. Uma coisa que a gente aparentemente tem uma visão diferente é que, na minha cabeça, é impossível ter uma crise de liquidez que dure anos. Porque, assim, na cabeça dele poderia acabar acontecendo um 2029 novamente. Na minha cabeça, se tem uma crise de liquidez, é que nem no Covid. É um mês, 2 meses, daí a impressora é ligada novamente e eles imprimem dinheiro para gerar inflação e para escapar dessa questão de dívida. A gente injeta liquidez no sistema. Você vê alguma possibilidade de ter uma crise de liquidez de médio prazo que dure anos ou você acha esse cenário implausível? Eu acho que, assim, do jeito que está o sistema hoje, o quanto ele está alavancado, é inviável politicamente fazer um deleveraging desse tipo. Vamos ficar anos ali com uma crise de liquidez, deixar algumas empresas quebrarem, padrão de vida cair e fazer isso aí de uma forma suave. Eu acho que não vai ser possível. Por isso eu concordo com você. Eu acho que na hora que vier uma crise, vai ter impressão de dinheiro para não deixar as instituições financeiras quebrarem na hora e gerar meio que um caos, não deixar as empresas quebrarem e também gerar um caos de realocação. Eu acho que deveriam deixar isso acontecer, né? Na verdade, acho que deveriam ter feito isso em 2008, deveriam ter feito isso no passado, estão deixando a bola de neve crescer, mas eu acho que vai ficar inviável. Então, acho que no longo prazo, realmente vão usar realmente a inflação como mecanismo para fazer esse deleveraging. Então, quando a dívida começar a ficar impagável e começar a cair demanda por tesouro americano, ao invés de deixar os juros subir até isso reprimir a economia e esfriar a inflação e o negócio se reequilibrar e ter anos de crise, eu acho que o Banco Central americano vai começar a comprar as próprias dívidas do governo, vão fazer o valor do dinheiro cair, então o governo vai conseguir, com o que ele arrecada, pagar essa dívida mais facilmente, então você usar a inflação para desinflar essa bolha. Eu acho que esse é o único caminho que eu vejo politicamente viável para acontecer. Ou seja, se não tem demanda pelos títulos da dívida do governo, o governo intervém e compra os próprios títulos da dívida, que nem é aquele controle da curva de juros que o Japão já faz há tanto tempo. Perfeito. Cara, da pauta que eu tinha preparado era isso, então eu costumo encerrar esses podcasts da BIPA fazendo 2 perguntas. A primeira tem alguma coisa que a gente não falou sobre o ano de 2024 ou sobre perspectivas futuras para 2025 ou adiante que você queria trazer e a gente acabou não tocando? Acho que não, a gente falou de tanta coisa, né? Sim. Então, para concluir, eu queria 2 indicações de livro. Uma indicação de livro que tenha relação com Bitcoin, economia, nosso ecossistema como um todo, e uma indicação de leitura que não tem a ver com nada disso. Daí é filosofia, é história, é poesia, alguma coisa que realmente não seja cabeçuda que o pessoal lê para estudar, sabe? Uhum. Bom, em relação ao Bitcoin, uma relação mais indireta é o livro The Sovereign Engineering, The Sovereign Individual. Não sei se tem em português o indivíduo... Vai ter, o pessoal do Free Madeira está produzindo. Da Consensus, né? Eles vão fazer. Porque é um livro bem bacana, porque ele foi lançado quase 10 anos antes do Bitcoin ser inventado e, cara, ele prevê com um nível de detalhe absurdo, assim, de que vai ter uma moeda que usa criptografia, assim, é coisa de maluco. É um livro que, acho que foi o livro que mais me impactou em termos, assim, de framework para pensar o que vai acontecer no mundo. Prevê várias coisas além do próprio Bitcoin, várias tendências. Erra algumas coisas, mas perto do que ele acerta é impressionante. E ele é um pouco longo, no final eu acho que ele começa a ficar um pouco repetitivo, mas assim, vale muito a pena. Se tem um livro que eu não queria ter deixado de ter lido na minha vida, é esse livro. Agora, livros que não têm relação a Bitcoin, um que eu estou lendo agora que eu estou achando interessante é aquele Outlive. Eu li e é maravilhoso. Mudou minha... Assim, tipo, eu li em outubro, quando eu estava fazendo trilha pro Monte Roraima com minha noiva. E, cara, cheguei em São Paulo, eu comprei 3 dele. Dei um pros meus pais, primeiro minha mãe ler, depois o meu pai. Depois dei pros meus 2 irmãos, assim, porque eu acho que é daqueles livros... A única outra vez que eu fiz isso na vida foi quando eu tinha lido O Homem Mais Rico da Babilônia. Que é esses livros que eu acho que moldam nossos modelos mentais de como viver a vida e são imprescindíveis. Eu fiz isso com o Indivíduo Soberano. Eu comprei todos que tinham na livraria e dei para várias pessoas.
Mas o autolivre eu estou gostando bastante, ainda mais que agora a gente está chegando numa idade que começa a ter uns problemas de saúde, umas limitações físicas, então é um livro que acho que eu estou lendo na hora certa para não deixar as coisas piorarem e tentar viver mais saudável, ter uma vida não só longa, mas que você consiga aproveitar. Não adianta nada investir pro longo prazo e chegar no longo prazo sem mobilidade, sem saúde, cheio de diabetes, tipo, com a articulação das costas, do joelho cagado, né? Tipo, sem dúvida. E assim, se esse livro der pra gente resiliência física para aguentar um ciclo a mais do Bitcoin, já valeu super a pena a leitura. Com certeza. Bom, é isso, cara. Obrigado pela sua presença de novo. É sempre um prazer conversar com você. De novo, porque a gente já gravou em outros espaços, né? Pela BIP a primeira vez, mas obrigado, cara. Legal, prazer. Bom, o Leal foi cagar, então ele edita isso aqui depois.